Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 22 de janeiro, uma segunda-feira, vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Ibov ainda segue na movimentação de queda, né? Sexta-feira teve uma reação interessante aí na parte da tarde, né? Chegando ali próximo de uma linha verde. Ele tem um próximo ponto aí de suporte no 125.700. Então, assim, para que ele ainda continue, né, numa condição interessante para retomar a movimentação de alta, para a gente entender ainda que está numa realização saudável, o ideal seria que ele segurasse acima aí dessa faixa dos 125.700, tá? Pelo semanal, né? Ele ainda tem aquela movimentação, né? Fez um topo maior que os anteriores, está no movimento de correção, né? Que ele iniciou aí no mês de janeiro, está voltando aqui para testar a linha verde. Pelo semanal, eu ainda acredito no Ibovespa voltando para testar topo e até mesmo dando continuidade nessa movimentação, tá? Não acredito que a tendência acabou, que foi um voo de galinha, né, e que ele vai devolver toda essa movimentação. Só que ele precisa ter uma reação aí o quanto antes e já vejo aí um ponto, que a ideia seria já o Ibov começar a segurar, tá? Então, vamos acompanhar essa faixa aí dos 125.700, ponto importante, na minha opinião. Se perder os 125.700, ele abre espaço de correção até os 122 mil, tá? 122 mil, entendo que vai ter reação, tá? Só que assim, vamos lá. Então, vou desenhar ele aqui, caso ele não segure aqui nos 125.700, perdendo, indo buscar os 122. Repara o seguinte, ele deixou aqui um fundinho, né, um pivôzinho, nessa região de 125.700. Quando ele dá uma pernada aqui mais forte, perdendo essa região de fundo anterior, eu já começo a imaginar o Ibovespa no movimento de repique, né? Batendo cabeça ali nas resistências, até mesmo iniciando a movimentação de queda, tá? Ele inicia ali um padrão de topo e fundo descendente, né? E aí já começa a ficar um pouco mais esquisita essa tendência de alta que ele iniciou ali por volta ali do mês de outubro, novembro do ano passado, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia aqui para o Ibov é que ele já começa a segurar neste ponto que ele está testando agora, né? Que é nessa casa aí dos 125 mil, 126 mil, né? 127 mil. E já venha no movimento de repique para testar a casa dos 131 mil, tá? 131, 132. Chegando aqui nessa faixa dos 132 mil é um ponto de atenção agora de curto prazo, tá, pessoal? Ficar de olho, porque se o Bovespa bater cabeça por aqui, ele volta para testar mais uma vez o 127, e aí a gente tem que acompanhar para ver se ele vai conseguir segurar e mandar para cima novamente. Eu ainda tenho um viés de que o mercado é para cima, ainda continuo acreditando que aqui é uma região mais interessante para se pensar na compra, mas o mercado precisa reagir por aí, tá? Se passar direto, aí acende o sinal de alerta. Eu não vejo que, perdeu aqui é para vender, pelo contrário, né? Porque eu não sou um fã de vendas de rompimento, tá? Eu só passaria a ficar de olho nas vendas quando ele faz algo parecido com isso, ó. E aqui sim seria o ponto onde eu pensaria numa venda quando ele começa a falhar na resistência, né? Acreditando que ele faça mais um movimento para baixo. Ou até mesmo, se alguém acredita aí que o mercado continue caindo, segurando aqui no 127 mil, voltando para testar 132, falhando por ali, pode até ser um ponto para ser observado, porque se ele realmente falha naquela região, volta para testar 127 e perde o 127, ele pode sim acelerar até os 122 mil como suporte, tá? Então, no momento, eu vejo mais como um ponto de suporte, um ponto onde eu entendo que a ideia é, se ele segura por aí, forma um pivôzinho de alta, pode ser uma retomada ali, pelo menos para testar os 132 mil. Então, ainda vejo como uma região mais interessante de compra, tá? Vamos acompanhar, ver como que o mercado reage aí nos próximos dias. Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDO FUT. O dólar segue na mesma, né? Lateral já há algum tempo. Ele não perde aqui a região dos 4,82, 4,80. Por enquanto, ele está travado aqui nos 4,96, né? Tem batido cabeça ali nos últimos dias. Acima de 4,96 é os R$5. Então, o dólar segue lateral, tá, pessoal? Se não romper 4,96, volta mais uma vez para testar a faixa dos 4,80. Rompendo 4,96, a faixa dos R$5 é resistência, tá? Então, o dólar continua de lado. Acredito que vai continuar de lado. A partir do momento que ele começa a trabalhar acima dos R$5,
é que eu começo a ver esse dólar aí iniciando a movimentação de alta ali, quem sabe aí para buscar a faixa dos 5,10 a 5,25 novamente. São os topinhos ali que ele deixou em outubro, e é outubro, né? Outubro, início de outubro e finalzinho de outubro de 2023, tá? Então, dólar lateral, ponto de resistência de curto prazo, rompendo 4,96 é R$5. R$5 é um ponto importante para ser observado aí pro dólar, tá? Pessoal, trouxe dois candidatos para a semana, né? O primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês é o gráfico de Cosan, né? Então, Cezan 3. Acho um candidato interessante, ele está aqui testando o suporte pela mínima 144, tem um ROC ali 17 sozinho abaixo de zero. Tem um canalzinho de alta que ele formou, ele veio testar, ameaçou perder, mas está tendo uma reação, tá? Acredito que Cosan, ele tem possibilidade de voltar para testar os topinhos anteriores, isso aí já é uma puxadinha de pelo menos uns 8%. Importante que ele não perca a região dos 16,75, não perca este fundo, tá? Que ele deixou aqui, esse pivôzinho, do dia 8 de dezembro, porque se ele perder isso daqui, ele abre espaço para corrigir até o fundo de outubro, tá? Então, eu gosto de Cosan, tem aí um potencial alvo, né? Um primeiro alvo aí de uns 8%, e bem, entendendo que não é para perder aqui esta região, né? Então seria ali um stop de cerca de 8%, também está dando 1 para 1, não é aquela melhor relação risco-retorno, mas se ele romper essa região de topinhos anteriores, ele abre alvo, por exemplo, aqui nos 20,85, R$21, que seria já um retorno aí de uns 14, 15%, né? Se chegar naquela região, tá? Eu gosto do gráfico de Cosan e vejo que é um dos candidatos aí que pode dar uma movimentada interessante, mas precisa segurar por aqui, tá? Se perder aquela região que nós marcamos pelo gráfico diário, que é este ponto aqui dos 16,80, aí fica um pouco estranha a movimentação de Cosan. E o ideal seria que ele já fosse direto, tá? Não é para ficar travando por aqui, não. Ele já tem que fazer algo parecido com isso mesmo e retomar sua movimentação ali para testar os topos, tá? Então, Cosan é o primeiro candidato, acho bem interessante. Vamos ver como ele reage aí nos próximos dias. Próximo candidato que eu gostaria de trazer para vocês é o gráfico de Bradesco. Então, vou pegar aqui BBDC4. Considero também que está numa região importante de suporte, o gráfico de Bradesco. É outro ali que também tem um ROC 17, deixa eu só... Não está sozinho abaixo de zero, porque 610 cruzou, mas está uma condição bem interessante, né? Ele fez um novo topo, está no movimento de correção, está testando aqui uma região de fundinhos anteriores. Quer dizer que vai fazer um novo topo? Olha, no momento não estou acreditando em novo topo em Bradesco, tá? Mas eu estou acreditando pelo menos num teste aqui nessa região dos 16,50, tá? Então seria aí cerca de uns 6% até aquela região, tem a mínima 34, 17, chegando lá. A gente vai ter que acompanhar qual vai ser a reação do preço, tá? E o ideal é que ele não perca essa região dos 15,30, né? Então, tem ali se ele segurar por aqui, tem aí um stop bem curtinho, né? Então, tá numa região de fundo anterior, e aí o primeiro alvo seria nos 16,55. Chegando lá, tem que ser acompanhada a reação. Caso ele chegue nos 16,55 e comece a demonstrar dificuldade, muito cuidado, porque se ele apontar para baixo novamente, isso aqui pode ser um terceiro movimento de correção, né? O início de um terceiro movimento de correção, e aí eu projetaria Bradesco voltando para 14,70, essa região de 14,20, e aí chegando lá seria um ponto também para ser observado, tá? Então, considero num ponto interessante Bradesco, né? Região aí de fundinhos anteriores. Vamos acompanhar o curto prazo para ver se Bradesco tem uma reação no ponto atual. Escapando essa linha vermelha dos 120 minutos, a ideia é voltar para testar aí a faixa de 16,50, 16,55 como uma resistência, tá, pessoal? Então, Bradesco também acho um candidato interessante para se ficar de olho. Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500. Deixa eu só pegar aqui meu gráfico do trade. Vamos lá, S&P 500, pessoal. S&P 500 acabou segurando, né, na região de fundinho anterior, ali 4.700, ficou um pouco mais lateral nesta região e agora está rompendo aquela faixa dos 4.800, topo histórico, né? Então, S&P 500 aí bem forte na sua movimentação de alta. Tem um canalzinho ali que nós desenhamos pelo gráfico semanal, que ele tem respeitado, tá? Que ele até deu uma violinadinha, né? Passou abaixo dele, mas depois retomou a movimentação para dentro do canal. E aí eu projeto aí o S&P 500 próximo ali da casa dos 5.000, tá? 5.000 pontos. Então, S&P 500, na minha opinião, ainda é para cima, né? E, é claro, tá esticado, né? Aqui não é um bom ponto, por exemplo, se fosse para procurar compras nessa região. Mas eu entendo que qualquer movimento de correção que o S&P 500 faça, a ideia é continuar sua movimentação de alta
e eu projeto ali a região dos 5.000 pontos como um ponto ali de alvos, né, para o S&P 500 na sua tendência de alta, tá ok? Então, S&P 500 para cima, acredito que vai continuar subindo, e se houver qualquer correção, a ideia ainda é continuar sua movimentação de alta, ok? E para finalizar, vou dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, né? BTC, USD. Vamos lá, Bitcoin, pessoal. Bitcoin está ali numa região importante, tá? Essa faixa aí de 40.700, 41 mil, eu vejo como uma região importante de suporte. Caso venha a perder esses 41 mil, Bitcoin abre um espaço de correção até os 38 mil, que é este próximo ponto aqui de suporte. E aí eu já começo a ficar atento no seguinte: caso o Bitcoin venha nos 38 mil, ainda vejo como um ponto ali até para ficar de olho na compra. Mas quando ele faz um movimento de repique, eu já passo a observar qual vai ser a reação dele quando ele volta para testar essa faixa dos 41 mil por baixo, até mesmo quando ele vem para testar essa mínima 34 por baixo, porque se ele bater cabeça e virar para baixo, pode sim ter uma movimentação de queda para testar os 38 mil novamente, e caso ele perca a região dos 48 mil, vem para os 32, tá? E aí são os pontos que eu ficaria de olho. 32 mil é um ponto excelente ali para se pensar em novas compras, até porque é uma região de topo rompida ali pelo semanal, tá? Se ele voltar para testar ali, considera um excelente ponto para ser observado pensando em novas compras. No ponto atual, eu gosto do Bitcoin, tá? 41 mil, ainda acho que é uma região onde, se ele segura por aqui, por enquanto tá feio, né? O dia de hoje ele tá ameaçando perder, mas aí se amanhã ele já começa a virar para cima, acima desses 41 mil, a ideia é voltar para testar de novo os 43.300 e quem sabe até mesmo voltar para testar os topos, tá? Então, ponto de suporte no Bitcoin dos 41 mil, perdido vem para os 38, também acho um ponto interessante ali, mas aí eu já passo a monitorar como ele vai reagir quando ele faz esse movimento de repique. E aí, se ele falhar ali próximo dos 41, 42 mil, né, testando as resistências pelas mínimas 34, aí eu já passo a entender que pode sim ter mais uma pernada de queda, e aí essa pernada de queda vai lá para os 32. Não vejo vendas, tá? Não acredito que vai despencar. Pode acontecer, né? Para quem tem esse viés aí mais pessimista, né, de queda aí, de mais correção para o mercado de criptomoedas, talvez o melhor ponto para se pensar na venda seja quando ele faz esse movimento de repique e começa a virar para baixo, tá? Acreditando em mais uma pernada de queda. Eu ainda sigo acreditando ou em algo parecido com isso, né? Já segura por aqui, muda para cima, ou em algo parecido com isso. Ele vem para cá, faz um pivôzinho, volta para testar aqueles 32, aí eu vou acompanhar qual vai ser a reação, né? 43, desculpa. Aí eu vou acompanhar qual vai ser a reação naquela região. Pode até ser que ele bata a cabeça, tá, pessoal? Volte para testar de novo aqui essa faixa dos 38, 39, mas aí se ele não perder o pivô que ele forma por aqui e vira para cima, ainda sigo acreditando na continuação da movimentação de alta, tá? Então, ou seja, ainda tem um viés mais comprador para o Bitcoin, um viés de que ainda continua essa movimentação de alta. O único ponto é, perdeu 41, 38, 38 pontos de suporte. Formou um pivôzinho no 38 mil, a ideia é tentar retomar sua movimentação de alta, beleza? Então é isso daí, pessoal, vou encerrando por aqui, desejo aí para todo mundo uma excelente semana, boas operações, e a semana que vem estamos de volta aqui com mais uma gravação das oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor de Mercado. Um abraço, até semana que vem, tchau, tchau.